Aleluia. Estenda as mãos para ela, abençoar. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de poder, Deus fiel, Deus vem, Senhor Jesus, apresentar, Pai, tua filha, tua serva nessa noite. Deus, que não seja ela, mas que seja o Senhor, que o Senhor venha falar, Pai, através da sua palavra. Oh Deus, que o Senhor venha entregar, Senhor Jesus, o que o Senhor tem para falar, o que o Senhor é, Pai, em nome do Senhor Jesus. Desde já que o Senhor venha abençoar o seu ministério, os seus familiares, enfim, em nome do Senhor Jesus. Pai, põe anjos guerreiros, anjos com as espadas desbanhadas, anjos ministradores aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, que nós podemos abrir as nossas mentes, abrir o nosso coração, para ouvir a tua filha, a tua serva, e ouvir o Senhor, Pai, nessa noite, Pai. Pai, seja bem-vindo no nosso coração, seja bem-vindo na nossa mente, Pai. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, e desde já que o Senhor venha abençoar a tua serva, e que ela possa receber a unção do Senhor, e receba em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quantos estão felizes com Jesus? Amém? Glória a Deus, aleluia, né? Glória a Deus. Esse final de semana que passou, na sexta e no sábado, nós estávamos, a pastora Wanda, a pastora Karina, a pastora Deuseni, nós estávamos num seminário, né, num treinamento sobre evangelismo. E nós ficamos tremendamente impactados, né, com a palavra e com tudo que foi feito ali, né? E nós vamos colocar isso em prática, que nós temos agora nós temos um senso de urgência, de pregação do Evangelho, de evangelizar, mas o evangelismo não é de ir na rua, dar panfleto na rua, mas evangelismo é muito mais do que isso. Evangelismo é contato físico, é discipulado, é treinamento, né? Então isso é evangelismo, porque muitas das vezes a gente entrega papelzinho na rua para alguém, muito dificilmente uns lê e os outros às vezes colocam no bolso, outros jogam fora, se perde, né? Então nós vimos a importância, porque até nós cantamos aqui que Jesus está voltando, né? E nós precisamos ministrar a palavra, porque para livrar as pessoas da ira de Deus. Somente aqueles que estão debaixo da cobertura do sangue de Jesus podem escapar da ira de Deus, né? Somente em Jesus nós ficamos livres da ira de Deus. Então a urgência do mundo hoje é receber o Senhor Jesus no seu coração, não é verdade? Então isso é muito importante. E a gente estava muito assim impactados. E aí eu pedi, a irmã pastora Deuseni ficou tão maravilhada, né, com um projeto de intercessão, de oração, né, e nós havíamos até ministrado aqui num desses domingos de manhã sobre a oração, né, sobre a gente reservar o tempo para orar, né, para buscar a presença de Deus, e sobre a oração intercessória. E ela ficou tão impactada. Eu falei assim, dá esse estudo domingo de manhã, né? Então eu convoco você para vir domingo de manhã, para você receber um pouquinho que a gente aprendeu lá. É muito importante você estar aqui. Toda a igreja está aqui domingo de manhã, que a gente vai passar para vocês, né, o passo a passo do treinamento que nós recebemos ali, né? Então é urgente, a pregação do Evangelho hoje é urgente. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá no livro de João. Eu amo a palavra de Deus, principalmente o livro de João.
Abra no livro de João, capítulo 1. Amém? Esse é o livro do grande evangelista, o apóstolo João. E esse evangelho é diferente dos outros evangelhos. Os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos, que se repetem, Cada um deles escrevem as mesmas coisas de uma forma diferente, mas é a mesma coisa que tem no livro de Mateus, você vai encontrar no livro de Marcos e vai encontrar no livro de Lucas. Mas o evangelho de João, ele apresenta os encontros de Jesus. Você vai ver. E ele começa aqui, que foi o próprio João, discípulo de Jesus, o discípulo amado de Jesus, porque ele se sentia assim, amado, e ele escrevia sobre o discípulo amado de Jesus. Quem se sente amado por Jesus aí? Amém? Então ele fala sobre a divindade de Deus, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele começa apresentando o Filho de Deus. E o Filho de Deus nada mais é do que a própria palavra de Deus, que estava com Deus na criação do mundo, participou na sua formação, na sua criação. Amém? Então aqui você vai para a página, no versículo, capítulo 1, versículo 35. 35 em diante. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Pai, eu me coloco diante de Ti, na Tua presença, Pai. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha falar comigo, fala também com a Tua igreja, meu Pai. Senhor, porque nós precisamos do Senhor, nós carecemos do Senhor, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha revelar, Pai, a Tua palavra a nós, Senhor, nessa noite, meu Pai. Deus, e que o Senhor, que nesse momento, fica paralisado toda a força espiritual da maldade, que atua, Deus, nessa região, que fica agora impossibilitada de agir neste lugar, em o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Aqui no versículo 35. No dia seguinte, estava João, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Esse João aqui era o João Batista, o João que estava batizando no Jordão, inclusive tinha batizado Jesus, Olha aqui. E ele começa a falar. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Olha, está vendo? Jesus estava passando, isso aí foi depois do batismo dele. Jesus estava passando, estava chamando os seus discípulos nessa passagem aqui. Então, 2 dos discípulos, ouvindo dizer de Jesus, por causa de João Batista, estava apresentando que Jesus, que aquele que estava passando ali, era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Começou 2 aí, seguir. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Ou seja, onde você mora? Ele estava seguindo Jesus, queria ir para a casa de Jesus. Jesus respondeu: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia,
sendo mais ou menos a hora 10ª, que a hora 10ª é às 6 horas da tarde, na viração do dia. Né? Olha que importante, né? Deus relatou justamente a hora em que Deus se encontrava com o homem antes do pecado. Vinde e vede. Era André, ó, os discípulos que estavam seguindo Jesus, versículo 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Eles eram discípulos de quem? De João Batista. E João Batista o apresentou como filho de Deus. E eles o seguiram. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão. Quem que é esse Simão? Era o Pedro. A quem disse: achamos o mestre, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha, e agora começa. Essa palavra, eu estou estudando ela faz algum tempo, estou lendo um livro que chama Debaixo da Figueira, do professor de hebraico, Marcelo Montenegro. Estou lendo esse livro e estava pesquisando sobre esse assunto, né? E esse assunto está queimando no meu coração. E então eu resolvi passar para você, porque se está queimando em mim, vai queimar em você. Há algum tempo que eu estou lendo esse livro. No dia imediato, versículo 43. Imagina agora você, os 2 discípulos lá, sentados com Jesus, 6 horas da tarde, ouvindo de Jesus. Eu não sei o que eles estavam falando ali, mas eles ficaram tão impactados, tão cheios da presença de Deus, que eles quiseram ir atrás dos outros amigos deles. Então, no outro dia, no dia imediato, versículo 43, Jesus resolveu partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Esse ele convidou. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Eita! Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Porque tem coisa, amado, que só vendo para crer, não é verdade? Então, Natanael, que significa presente de Deus. Natanael, esse homem era um fariseu, né? Ele era um fariseu. E ele entendia de quê? De lei. Ele sabia, porque ele era um estudioso, um judeu estudioso. Ora, fariseu era estudioso da palavra. E o livro que eles estudavam era a palavra da lei, que era a Torá, que é os 5 livros da lei, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele era um estudioso desse livro da lei. Eita, remanai. Então aqui, Natanael, então, ouviu Jesus falar: olha, nós encontramos aquele de quem fala Moisés. E então,
Natanael faz uma pergunta para Filipe: por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ora, que palavra, né, que ele falou. Ele, um doutor da lei, certamente ele imaginava que o rei, que o Messias, né, ele não ia surgir de uma cidade insignificante, né? Talvez ele imaginava que o Messias, o Salvador de Israel, iria vir de uma cidade cultural, né? Uma cidade ali grande, né? Talvez ele pensava nisso, porque Nazaré, para quem esteve ali, Nazaré é uma currutela. Nazaré é muito pequeno, né? E ele então faz uma pergunta de imediato. E muitas das vezes, amado, eu quero falar para você, a gente julga o pequeno, a gente julga o insignificante, porque os nossos olhos são carnais. A gente julga as ações das pessoas, a gente julga as vestes das pessoas, né? Então, aqui ele estava praticamente julgando, pode vir alguma coisa. Agora pensa você, eu quero te fazer uma pergunta. Pode vir alguma coisa lá da sua terra, boa? Pode vir alguma coisa boa lá na sua casa? Pode vir alguma coisa boa no meio da sua família? Hein? Responda para Jesus. Pode vir alguma coisa boa? Então esse fariseu, ele tinha a imaginação que esse rei, né, seria um grande, vinha de uma cidade famosa, cultural, menos de Nazaré. Porque os estudiosos da lei, né, eles tinham uma pompa, né, pastor? Eles tinham ali as vestes deles era muito bonita, tinha vários ornamentos, né? Mas esse Natanael aqui, além de ser um estudioso da palavra, ele tinha sede de conhecer a Deus. Assim como muitas pessoas hoje que são religiosas, que criticam as pessoas, né, pelas vestes, que criticam as pessoas pelas ações, pelos comportamentos, né? E muitas das vezes são religiosos. Então, a religião, ela te ensina tudo sobre Deus. Mas quem convence o mundo é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é que convence o mundo. Esse é o Salvador. Ele esperava um Salvador que viesse tirar Israel ali do governo romano, mas jamais conheceu um Salvador que libertaria não só do povo romano, mas libertaria da escravidão do diabo. Então veja bem, e aí então ele foi. Aqui no versículo, ainda no 46, né, ele fala: de Nazaré pode sair coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Né? Quando as pessoas perguntar para você, mas pode ser que essa pessoa mudou? Pode ser que essa pessoa, ela agia daquela forma e agora está de outra forma? De primeira, essa pessoa, ela era um viciado, era um ladrão. Aí, de repente, você ouve falar, essa pessoa converteu. Aí as pessoas falam assim: eu não acredito, só vou acreditar vendo. Muitas das vezes, a gente é a carta que o mundo lê. Não é verdade? Não é aquilo que você
veste, mas é o seu comportamento, né, que vai trazer as pessoas para Jesus, né? O nosso comportamento, muitas das vezes, fala mais do que a palavra, né? Fala mais do que você dá uma palavra para a pessoa. Através da sua atitude, as pessoas vão ver se você mudou ou não mudou. Através da atitude sua, do modo de você agir, do modo de você conversar, do modo como você trata a sua família, do modo como você trata as pessoas. As pessoas vão perceber que você mudou pelo trato nas pessoas, pelo trato, né? Então aqui, voltando aqui para vem e vê. Então aqui Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito. Olha, Natanael se aproxima e Jesus fala: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Né? Olha como Jesus falou. Eis aí um verdadeiro israelita em que não há falsidade. Né? E aí Natanael ficou intrigado com aquilo. Natanael perguntou para Jesus: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Aleluia! Oh, aleluia! Muitas vezes a gente acha que Jesus não está vendo. A gente, às vezes, fica com medo das pessoas saberem quem nós somos de verdade. Às vezes a gente fica com medo das pessoas descobrir quem nós somos de verdade, né? Mas eu quero te falar, Jesus está te vendo. Jesus te contempla a todo momento. Ele te conhece no secreto. Ele te viu debaixo da figueira. Ele te viu. Ele te vê debaixo da figueira. Não adianta você vir para Jesus e falar: eu sou assim. Natanael. E eu fiquei me perguntando: o que será que Natanael estava fazendo debaixo da figueira? Você já leu essa passagem? Você já se questionou sobre isso, pastora? É interessante essa passagem, né? É muito interessante, porque essa passagem está me perseguindo. Então, eu fiquei imaginando o que será que Natanael estava ali fazendo debaixo da figueira, que Jesus chegou para ele e falou assim: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, né? E ele: de onde me conhece? Eu te vi quando estavas debaixo da figueira. E quando Jesus fala isso, então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aleluia! Ele descobriu tudo, né? Somente um Deus, somente alguém que mapeia o ser humano sabe o que nós estamos fazendo de verdade. Então ele nos vê. Então não adianta a gente fugir de Deus, porque Deus, Ele está nos vendo. Está nos contemplando a todo momento. E aqui ele ficou assim, admirado, e reconheceu que realmente aquele homem era filho de Deus. Que aquele homem que falou para ele: eu te vi debaixo da figueira, era o Messias. Era o Rei de Israel. Embora tenha vindo de Nazaré, mas era o escolhido, era o ungido de Deus. Era o ungido de Deus.
Então Jesus se revelou para ele. Ele se revelou para ele. Agora, veja bem, há duas coisas aqui que a gente precisa saber, que os judeus, eles costumavam estudar o Torá debaixo da figueira. Eles liam a palavra de Deus, eles liam o Pentateuco debaixo da figueira. Mas Flávio Joséfo, ele escreveu sobre isso. E ele acredita que não deve ser isso, porque ele admirou, ele exclamou quando Jesus falou para ele: eu te vi. Porque o normal dos judeus era estudar a Torá, estudar a palavra de Deus debaixo da figueira. Era a prática deles. Então, amados, descobrindo isso aí, que Natanael, ele tinha também sede de Deus. Só que Flávio Joséfo, estudando sobre isso, ele fala que Natanael era um contemporâneo de Jesus. Vocês se lembram quando, no nascimento de Jesus, o rei Herodes mandou matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo? Nessa época, diz que a mãe de Natanael escondeu Natanael debaixo da figueira. Olha para você ver. Debaixo da figueira. Então, quando ele nasceu, para ele não ser morto, ele é escondido ali, debaixo da figueira. E ali ele ficou. Então, quando Jesus chega para ele e fala: eu te vi debaixo da figueira. Olha o cuidado de Deus. Olha o cuidado de Deus na vida de Natanael. Ele foi poupado de ser morto. Por isso que o nome dele chama presente de Deus. A salvação é um presente de Deus, querido. A salvação é um presente. Então, quando Jesus fala para ele, Jesus ainda fala mais coisas para ele. Jesus fala assim: olha, pois, ao que Jesus respondeu, versículo 50. Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois eu vou te falar uma coisa: coisas maiores do que essa você vai ver. Aleluia! Coisas maiores do que essa você vai ver. E acrescentou: em verdade vos digo, que verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia! Porque Jacó, vocês se lembram de Jacó? Jacó, fugindo do irmão, foi parar ali no deserto. E ali ele cansou. Aí era já de noite, né? Era lá no comecinho da noite, 18 horas. Ele pega e deita numa pedra. E quando ele deita numa pedra, ele adormece. Você se lembra o sonho dele? Ele teve uma visão que os céus estavam abertos e que os anjos de Deus estavam o quê? Subindo, e descendo. Interessante isso, né? Os anjos de Deus, eles tinham que descer para depois subir. Mas os anjos de Deus, olha que Jesus falou a mesma coisa, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Por que que está subindo? Porque o reino de Deus é chegado em vós. O reino de Deus. Então, quando você ora,
o anjo sobe e a resposta desce. O anjo de Deus sobe e desce. Foi a visão da escada que Jacó teve, dos anjos subindo e descendo, com a resposta na mão. Aleluia! Então olha que você vê, quem encontra com Jesus, realmente tem a sua vida transformada por Deus. Então Natanael, ele se tornou um dos 12. Você não vai ver o nome de Natanael entre os 12. Você vai ver Bartolomeu, que é o mesmo nome. Bart é filho de Tomeu. Filho de Tomeu. Então Deus o chamou para que ele pudesse seguir. E, na verdade, quem chamou ele foi Filipe. Filipe chamou. O que eu quero falar com você, nessa história, por causa de um homem, Filipe. Filipe, ele encontrou com Jesus, seguiu Jesus, quis ficar com Jesus. E o resultado dele ficar com Jesus foi de chamar Natanael. Nós ouvimos, vem cá e vê. Nós achamos esse homem de quem fala no livro da lei de Moisés. E muitas das vezes, amada, a gente não fala o que Cristo fez nas nossas vidas para as pessoas. Assim como Filipe falou para Natanael. E a gente não traz as pessoas até Cristo mais. Antigamente, a gente via as pessoas trazendo as pessoas para Jesus. E hoje a gente não vê mais as pessoas com aquele entusiasmo de trazer as almas para o Senhor Jesus. Então é nossa obrigação, porque Deus nos deu, uma comissão: ide por todo lado, pregai o evangelho a toda criatura, sem distinção. É parente, é vizinho, é colega de escola, é colega de trabalho, Ah, mas lá em casa ninguém me escuta. Mas ora. Eu tenho um parente que está desviado. E anteontem, o pastor que estava dando o seminário, ele falou assim: vamos orar agora para as pessoas que você quer que estejam na presença de Deus. A primeira pessoa que eu lembrei foi do meu parente, depois do vizinho, depois das outras pessoas que vieram aqui na igreja. E eu comecei a orar por essas pessoas. E ele falou assim: agora você pega e manda uma mensagem. Manda uma mensagem e fala para essa pessoa: estou aqui na igreja, me lembrei de você, estou orando por você. Eu peguei e mandei essa mensagem. Amados, foi em questão de 10 minutos, recebi a resposta de volta. As pessoas estão com sede. E muitas das vezes a gente é limitado. Então aquela pessoa que você julgou: esse aí não. Não, esse é meu parente. Tenta. Vai com um jeitinho, vai com amor. O amor vence o mundo. Vai com amor, coloca uma mensagem. Coloca uma mensagem agora. Lembra de 3 pessoas. Nós vamos orar por essas 3 pessoas. 30 dias. Eu desafio você agora. Você tem 3 pessoas aí na sua mente? Tem um colega seu que está desviado, afastado? Tem alguém aí da sua família que ainda está longe? Então, pega aí o celular. Antes de você pegar o celular, nós vamos orar para essa pessoa. Feche a sua cabeça agora. Abaixa a sua cabeça.
Feche teus olhos. Amém? Gruda aí no irmão que está do seu lado. Gruda aí no seu parente. Fala o nome dessas 3 pessoas para Deus, que você quer que eles estejam aqui, na casa do Senhor. Fala aí para essa pessoa. Começa a orar por essa pessoa. Talvez essa pessoa está perdida, precisa da sua luz para encontrar o caminho de volta. Lembrou aí dessa pessoa? Agora pega o seu celular. Orou para essa pessoa? Pega o seu celular aí. Passa uma mensagem para essa pessoa agora. Fala, estou na igreja. Lembrei de você. Estou orando por você. Amanhã você manda outra mensagem para essa pessoa. Fala, eu continuo orando por você. Faz aí. Colocou aí? Aí, amados, o Espírito Santo é que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque a mudança não é o exterior. A mudança vem de dentro para fora. E de dentro é limpo somente pela palavra. Pela palavra. Escrevendo aí? Escreveu? Ou está com barreira para escrever para essa pessoa? Essa pessoa mesmo, que você lembrou dela. Essa mesmo. Ah, essa não. É essa mesmo que você vai mandar mensagem para ela. Quando eu não era crente, eu corrigia a prova e os meus alunos, mandavam assim na prova: Jesus te ama e eu também. Jesus, toda provinha quase. Jesus te ama e eu também. Aí quando você não tem Jesus, você fala assim, amém, nós todos. Ainda acha ruim, né? Mas a sementinha ficou plantada. A sementinha fica plantada ali, né? Escreveram a mensagem? Amém, gente? Amém? Glória a Deus. Então agora você vai ficar de pé. Amém? Para a gente orar. Selando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus te viu debaixo da figueira. Jesus te vê debaixo da figueira. Eu não sei o que você está fazendo. Não sei o que você já fez. Mas Jesus te vê debaixo da figueira. Senhor, meu Deus e meu Pai. Cadê a equipe de louvor? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Xere canta labassuri andalabás. Xere canta labassuri andalabás.